Olá, nono ano. Hoje nós vamos conversar sobre a região da Palestina no pós-guerra e a crise de 1929. Esse tema se encontra no módulo 2, capítulo 4 do livro de vocês. Esse assunto está inserido dentro do capítulo O Mundo em Conflito. Palestina. A região da Palestina no pós-guerra. No início do século XX, a região da Palestina pertencia ao Império Turco-Otomano. Nesse período, esse império dominava grande parte do Oriente Médio. Após a derrota dos turcos na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra passou a administrar a Palestina. Assim, líderes de povos árabes que habitavam a região passaram a negociar com os ingleses a possibilidade de criarem um Estado independente. No entanto, naquela época, um movimento promovido por judeus ganhou força, um movimento sionista, que exigia o direito de formar um Estado para o povo judeu na região da Palestina. Um dos principais argumentos dos judeus para formar sua nação era de que seus ancestrais habitaram a região por muito tempo até serem expulsos pelos romanos no século II. Dessa maneira, o fim do domínio turco na região incentivou os judeus a ampliarem uma tática iniciada décadas antes, a de comprar terra na Palestina, dominando-a cada vez mais. Entretanto, por causa das antigas rivalidades, a maioria dos árabes não aceitava a imigração judaica para esse território. A tensão entre judeus e árabes cresceu, levando à eclosão de levante árabe entre 1936 e 39, que foi duramente reprimido por tropas inglesas. Após esse episódio, os governantes ingleses e grande parte da comunidade internacional passaram a defender uma partilha da Palestina, para que os dois povos pudessem conviver pacificamente na região. Como vimos, após o final da Primeira Guerra Mundial, a economia europeia estava extremamente fragilizada. Diversas cidades do continente encontravam-se destruídas, havendo muitas dificuldades para retomar a produção industrial existente antes do conflito. Assim, tanto durante a guerra como logo após seu término, os europeus precisaram importar boa parte dos produtos que consumiam. Os Estados Unidos foram os que mais se beneficiaram dessa situação. Com uma economia bem estruturada no início do século XX, a produção industrial estadunidense teve um importante crescimento no período pós-guerra. Além de exportar seus produtos para a Europa, os Estados Unidos se tornaram grandes credores ao emprestar dinheiro para a reconstrução dos países europeus. O desenvolvimento econômico pelo qual os Estados Unidos passaram teve reflexo no cotidiano dos estadunidenses. Não apenas houve aumento de consumo, houve também crescimento das cidades e investimento em obras públicas como abertura de estradas. A crise do capitalismo de 1929. O otimismo gerado pelo crescimento da produção industrial nos Estados Unidos durante o pós-guerra causou um grande aumento de investimentos em ações de empresas na Bolsa de Valores de Nova York, valorizando esse mercado. Porém, o crescimento da economia estadunidense era insustentável. Ao longo da década de 1920, o mercado interno perdeu parte de sua força com a diminuição dos salários pagos aos trabalhadores. Assim, o poder de compra da população foi reduzido, diminuindo o consumo e tornando a economia frágil. Além disso, aos poucos a produção industrial europeia foi retomada, o que diminuiu consideravelmente as importações dos produtos dos Estados Unidos. Na Bolsa de Valores, o preço das ações, que era definido como base em especulações, continuou subindo, até que algumas empresas começaram a apresentar dificuldades ou falir, tornando claro os preços de suas ações não eram compatíveis com seus valores reais. Sendo assim, os investidores procuraram vender suas ações de maneira rápida, porém, já não havia quem comprasse, de maneira que os preços consequentemente diminuíram drasticamente. Com isso, em outubro de 1929, o mercado de ações entrou em crise, gerando a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e iniciando o período conhecido como Grande Depressão. Nesse período, houve uma grande recessão econômica que durou até o final da década de 1930. Nos primeiros anos da crise, aproximadamente 12 milhões de pessoas ficaram desempregadas, após mais de 300 mil empresas falirem e 9 mil bancos fecharem. As consequências da crise repercutiram na maior parte dos países capitalistas, principalmente daqueles que dependiam do comércio com os Estados Unidos e de seus empréstimos. Pessoal, encerramos esse capítulo por aqui. Bons estudos, façam os exercícios e qualquer dúvida estarei à disposição. Forte abraço!